Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Começa assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Diz a palavra de Deus: passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. É assim que introduz o texto que nós lemos de 1 Coríntios, no capítulo 13. E é interessante nós pensarmos sobre a palavra excelente, porque eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre excelência e maturidade na família. A busca da excelência é um discurso muito conhecido, que a gente conhece bem no mundo dos negócios, nos treinamentos empresariais, na missão da empresa. Quando você vai olhar a missão de uma empresa, tem sempre a palavra busca da excelência lá como um objetivo. E é um conceito que fala sobre a necessidade de uma melhoria contínua, objetivando a sustentabilidade da empresa pela manutenção da sua clientela. Esse é o conceito no mundo corporativo. No entanto, não é esse o mesmo conceito da Bíblia? Segundo as definições dos dicionários, excelente é algo que é grandioso, magnífico e que excede em valor. Logo, a palavra excelente nesse texto vai muito mais além do que um simples conceito de dicionário. Excelente nesse texto qualifica o caminho apresentado para uma família edificar sua fundamentação no amor. E ultrapassa a compreensão medíocre que existe hoje, que o sistema mundano apresenta para a família. Esse discurso, como eu falei ontem, que família é uma instituição falida. Mas esse discurso vai na contramão, completamente na contramão dos princípios divinos para a família cristã. Logo, mais do que um discurso, a busca da excelência para nós é um propósito de vida. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Provérbios 4:18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Logo, a nossa vida é um processo constante de melhoria. É um processo constante de crescimento. Nós estamos aqui crescendo cada dia. Portanto, quando a palavra de Deus apresenta o caminho do amor como um caminho sobre modo excelente, está nos dando a direção de como fundamentarmos a nossa família. Isto é,
caminharmos em direção àquele que é a fonte da excelência, Deus. Quando Deus estava conversando com Jó, Ele olhou para Jó e disse: Jó, orna-te de excelência e alteza e veste-te de majestade e de glória. Isto é, o que Deus estava dizendo? É Jó 40, versículo 10. Você consegue fazer isso, Jó? Não, você só vai encontrar excelência em mim. Na verdade era isso que Deus estava dizendo. A busca da excelência é a busca da comunhão, do conhecimento e da intimidade com Deus. Quanto mais nós crescemos em direção a Deus, quanto mais nós crescemos no propósito de Deus para a nossa vida, mais nós vamos caminhando no caminho da excelência. Onde começa a busca da excelência? Começa na mente. Na mente. Por quê? O ser humano é espírito, alma e corpo. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos. A nossa alma, essa alma tão humana, né? Tão humana. A nossa alma é humana demais, né? Muitas vezes eu tenho uma mensagem que está lá que diz assim: quem governa a sua vida? Se a gente perguntasse aqui, a maioria ia dizer: Deus. Deus governa a minha vida. Mas na verdade, na maioria das vezes, quem governa a nossa vida é a nossa alma. Por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que nós queremos, que nós desejamos, que nós sentimos. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões. O ser humano vive nesse movimento. Então, quando nós pensamos em alma, nós estamos pensando em mente, em emoções, em decisões, vontade. Então, a busca da excelência começa na mente. A mente é o gerador. É na mente que nós começamos a elaborar as nossas questões, a nossa vida, a tomar nossas decisões. Aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Então nós precisamos trabalhar a nossa alma para que realmente o Espírito Santo de Deus possa dominar a nossa vida. Então, não é por acaso que o apóstolo Paulo diz para nós lá em Romanos 12, versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vejam só, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Quando nós olhamos no Velho Testamento, o sacrifício era feito com animais, onde se amarrava o animal, colocava no altar e colocava fogo e oferecia como sacrifício a Deus. E agora, depois de Jesus, o sacrifício é feito no altar do nosso coração, na intimidade da nossa alma, dentro de cada um de nós. E não tem ninguém te amarrando, te pressionando. Imagine se a gente colocasse um animal no passado, em cima de um altar, sem amarrar. O que ele iria fazer? Pular na mesma hora. Por quê? Porque o instinto dele ia levá-lo a pular. E agora o que Deus está falando para nós, através dessa palavra do apóstolo Paulo: não tem ninguém te amarrando, não tem ninguém te segurando, não, é você que se apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que isso quer dizer? Quando os meus desejos pulsam dentro de mim, porque todo ser humano, a lei que move a alma, a lei que move o corpo, né? A lei que move o corpo é a lei dos desejos. E a lei dos nossos desejos caminha pelos sentidos. Então a gente tem desejos. E aí o que a palavra de Deus está dizendo? Quando nós somos movidos pelo desejo, a nossa mente vai dizer: não, isso não é o que Deus tem para mim. Isso não é o que o princípio de Deus tem para mim. Portanto, eu vou renunciar. Eu vou apresentar o meu desejo como um sacrifício vivo. Meu corpo vai pulsar, mas minha alma vai decidir fazer aquilo que o Espírito de Deus que está em mim me leva a fazer. E isso vai agradar a Deus. Transformai-vos e não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, isto é, eu quero pensar aquilo que Deus pensa, eu quero que a palavra de Deus esteja de tal forma impregnada dentro da minha mente, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse movimento da minha alma vai, com a mente renovada, vai me ajudar a vencer e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando os pensamentos são renovados, as emoções são restauradas. Por que nós vivemos num tempo de tanto adoecimento da alma? Tanto, nunca vimos tanto. Todos os dias tem gente adoecida. Todos os dias. Por quê? Porque a alma doente é uma mente que pensa coisas pessimistas, é uma mente contaminada. Quando Tiago fala assim, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que ele estava dizendo? Todo o processo de mudança na nossa vida começa na mente, que vai traduzir para nós o que precisa ser limpo. Limpai o coração. O que está contaminando? Sentimentos negativos, mágoa, ressentimento, amargura, dores do passado, iras, rancores, que estão lá destruindo o nosso interior, produzindo o adoecimento e destruindo as relações familiares. Pessoas adoecidas não conseguem se relacionar com amor e com afetividade. Pessoas adoecidas da alma fecham-se em si mesmo. Por quê? Porque não conseguem lidar com as mazelas da alma. Porque lidar com as mazelas da alma é preciso arrepender. E o Tiago também fala, lamentai e chorai as vossas misérias. Isto é, o que está lá dentro de mim que é miserável? Porque misericórdia, queridos, é Deus olhando com compaixão para as misérias do nosso coração. E Deus olha com compaixão quais são os danos que tem na nossa história, quais são as misérias que estão na nossa alma, que estão produzindo um emocional que um dia está bem, está animado, está na igreja, no outro dia está em casa, depressivo, melancólico, se sentindo vítima. Ninguém liga para mim, já tem 3 semanas que eu vou na igreja, ninguém ainda me telefonou, nem sentiram a minha falta. Aliás, já fica em casa para ver se alguém sente a falta dele. Que são os carentezinhos que tem na igreja, que são crianças imaturas, que estão sempre buscando atenção e que têm comportamentos dessa natureza. Por isso, quando Tiago fala, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, isso é ânimo constante, porque naquele tempo, quando a Bíblia foi escrita, não tinha ainda o diagnóstico de transtorno bipolar gospel. Transtorno bipolar gospel são aqueles crentes cheios de nhenhenhen, que um dia estão animados, estão lá em cima, no outro dia estão lá prostrados, agressivos dentro de casa, quando está na fase eufórica, vem para a igreja com aquela família bonitinha, um modelo de família, mas lá dentro de casa Deus conhece tudo o que acontece, os relacionamentos, os conflitos, a forma de lidar um com o outro, onde falta afeto, falta amor, falta respeito. Portanto, irmãos, é tempo de mudança. A excelência leva à maturidade. E quando o apóstolo apresenta o amor como um caminho sobre modo excelente, ele está apresentando um caminho que se decide trilhar. Aqui, amar não é apenas um sentimento. O sentimento faz parte da alma, mas aqui amar é uma decisão. É uma escolha. Porque quando nós decidimos amar, as nossas emoções vão trabalhar pelo amor. Então é tempo de uma decisão, de uma escolha. É um caminho que se decide trilhar. E como Deus é a fonte do amor, a gente só consegue trilhar esse caminho quando nós estamos caminhando com Deus. Portanto,
Esse texto foge completamente do mito do amor romântico que nunca enfrenta problemas. Ah, mas ele canta bonito assim porque eles não têm problemas, não é? Ele escreve poesia, não é? Ah, mas o amor que eles estão falando assim é esse amor que não tem nenhum... Não, irmãos, muito pelo contrário. Todos os dias nós enfrentamos problemas, todos os dias nós temos desafios, mas nós escolhemos trilhar o caminho do amor, porque esse caminho do amor é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Logo é um amor que lida com sofrimentos, é um amor que exige fé, é um amor que se ancora na esperança, é um amor que busca forças para suportar, para ser suporte, para ser apoio para o outro. É muito fácil quando o problema vem, quando a crise financeira vem, quando a dificuldade vem, a doença vem, a gente esquecer o que é amor e virar as costas. Mas esse amor que a Bíblia apresenta, e o principal, é o amor que jamais acaba. Acaba. Por quê? Porque ele está alicerçado na fonte do amor de Deus. Mas o interessante é que esse texto mostra que esse amor não tem como ser vivido por crianças emocionais. As crianças não têm estrutura para produzir esse amor, porque estão na fase da dependência. Elas precisam receber, elas precisam ser abastecidas emocionalmente para aprenderem a dar, porque receber para dar é o processo, recebe e dá, né? Portanto, esse amor é para pessoas amadurecidas emocionalmente, consolidadas internamente, autorizadas por seus pais e por si mesmas a serem adultas, capacitadas para se responsabilizarem por suas escolhas. Não são pessoas que fazem escolhas e depois botam a conta na fatura e o débito na conta do outro. Quantas pessoas que estão vivendo hoje como vítimas? Vítimas, o discurso de vítima. Eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim porque minha mãe fez isso. Vive reféns emocionais do passado e nunca assumem a decisão de serem pessoas adultas e responsáveis por suas escolhas. Por isso que o versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, adulto, desisti das coisas próprias de menino. Casamento, família, não é para crianças emocionais. Embora a gente esteja vendo isso hoje. Ainda há, gente, dentro de casa, pessoas tão imaturas que ficam dias e dias sem falar um com o outro. Eu me lembro de uma paciente que chegou e falou: Ilma, tem 3 meses que meu marido não fala comigo. Tem mais. Ele vive emburrado, cara fechada. Você sabe o que é emburrado? Em é um prefixo grego que quer dizer dentro, com burro dentro. Nem me diga enfesado, né? Que aí a coisa complica, não dá nem para ficar perto. Crianças imaturas, homens adultos cronologicamente, que ainda fazem pirraça como criança. Bate pé, falta pouco cantar aquela musiquinha que a gente cantava quando criança: Belém, 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 nunca mais fico de bem. Por quê? Porque são crianças emocionais. A maturidade não está vinculada ao tempo cronológico de vida contado por calendários e relógios. A maturidade está vinculada ao tempo subjetivo, tempo da experiência de vida, tempo lógico, o tempo da compreensão da vida, das coisas da vida, esse tempo que nos leva a prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, tempo dos insights, do cair a ficha, que promove o crescimento interior. Sabe o que é cair a ficha? Quando eu reconheço a minha responsabilidade. Irmãos, um casamento não acaba sozinho por o erro de um só. Não, o casamento muitas vezes se fragiliza quando cada um não quer assumir a sua responsabilidade para olhar
Qual a sua contribuição para a destruição do relacionamento conjugal? São pequenos tijolinhos que vão erguendo uma parede de separação. É um tijolinho após o outro. E esse tijolinho vem o inimigo e bota o cimento para formar uma parede bem difícil de jogar por terra. Portanto, é preciso compreender. A maturidade, ela está ligada ao tempo kairos, o tempo da oportunidade, da sabedoria da vida. Pessoas sábias, pessoas que têm buscado sabedoria da vida, pessoas que compreendem o tempo da oportunidade. Deus está te dando o tempo da oportunidade para mudança de vida, para se posicionar na família. Não adianta nada depois que as coisas acontecem, depois que a destruição vem. Irmãos, a vida passa tão depressa. Para que perder tempo com bobagem, com ninharia, com coisas pequenas, e marcando com feridas na alma a vida da família? É tempo, irmãos, da percepção das oportunidades e o reconhecimento da mordomia. A vida foi dada por Deus. Não somos donos, mas cuidamos como donos, porque vamos dar conta da nossa vida ao Criador. Portanto, a família que você tem foi lhe dada por Deus, e você vai prestar conta dessa família diante de Deus. É tempo de construir maturidade. A maturidade é um processo de crescimento que inicia desde as primeiras fases da vida: infância, adolescência, juventude e vida adulta. É um processo. Cada fase é um ciclo de evolução física, mental, emocional e espiritual que se completa para a fase seguinte. A evolução física todo mundo conhece, né? Cresceu, engordou, ficou adulto, tal, todo mundo conhece. Em cada fase, a evolução emocional também acontece assim. Nós enfrentamos as adversidades da vida. Nós enfrentamos as frustrações que são importantes para o tempo subjetivo, tempo da experiência de vida. Aliás, hoje nós vivemos em famílias que muitas vezes quer suprir tanta necessidade dos filhos, que os filhos não têm mais a oportunidade de ter frustração. Aprenda a dizer não, querido. Aprenda a dizer não, porque muitas vezes um não dito hoje vai criar no seu filho a experiência de vida e vai ajudá-lo a enfrentar lá na frente os nãos da vida. Há nãos também na vida, e isso constrói concretude, constrói caráter, constrói experiência. Quando nós queremos suprir de todas as maneiras, todas as faltas, a gente supre com coisas, mas a gente deixa de dar a essência que somos nós para os nossos filhos. No mundo da pressa é mais fácil dar coisas do que dar a si mesmo um tempo de atenção, de acompanhamento. Como nós estamos precisando disso hoje. Eu tenho falado constantemente para os pais: pega seu filho, dedica tempo, esteja junto, conversa, perceba o que está acontecendo. Por quê? Porque no mundo que nós estamos vivendo, da pressa e da correria, nós muitas vezes não prestamos atenção nessas questões e a vida passa muito depressa. Em cada fase, nós vamos enfrentar essas situações que nos dão um processo de amadurecimento de vida. E a forma como nós lidamos com essas adversidades vai produzindo o amadurecimento necessário para o crescimento e fechamento de cada ciclo. Não são as adversidades em si que são a questão principal das nossas vidas, mas os sentimentos que nós vivenciamos nessas situações. Como nós lidamos com as adversidades? Quando a luta vem, como nós reagimos? A crise vai revelar o nosso melhor, mas também vai revelar o nosso pior. Essa é a verdade. Na crise, muitas vezes nós descobrimos em nós capacidade de superação que nem sabíamos que tínhamos. Mas muitas vezes a crise vai trazer as murmurações, as queixas,
a apatia, a passividade, o distanciamento de Deus. Quantas pessoas nos momentos de crise se afastam de Deus? Por quê? Porque colocam em Deus a responsabilidade pelas suas próprias crises. E é tempo da gente identificar que não são as adversidades em si que tem que mudar a nossa história. As dores podem nos impulsionar à superação, ou podem aprisionar nas frustrações e queixas, acumulando raivas pelas dores sofridas. E quando nós temos um comportamento negativo diante das situações difíceis, ali fica uma ancoragem emocional negativa naquela situação, que impossibilita o crescimento emocional naquela fase. Por isso que tem pessoas de 50 anos que ainda têm comportamento de 12. Por isso que tem pessoas de 30 anos que ainda têm comportamento de 5. Por quê? Porque ficaram estacionados em momentos. É assim que muitos ficam estacionados em fases infantis da vida. Traumas, lembranças dolorosas, momentos de raiva vivido, que vão levando para a família esses traumas. Quantos têm levado uma fatura enorme de débitos para a sua família, e quando chega no casamento, espera que o outro vá suprir suas carências, e casamento não resolve carências, porque a falta de um afeto de um pai não vai se completar no marido, porque marido não supre a falta do afeto do pai, e nem mulher supre a falta do afeto da mãe. É outra dimensão de amor. Casamento é para pessoas adultas, amadurecidas. A família é o cenário de treinamento para todos os papéis que nós vamos ocupar na vida. Quantas vezes o nosso comportamento de hoje está dizendo de um comportamento lá de trás? Hoje à tarde eu contei para os irmãos sobre um rapaz que eu recebi no consultório, cristão. Primeiro eu recebi a esposa dele, que todos os dias, de repente, ele começou a chegar em casa, e qualquer problema dentro de casa, ele entrava em crise e armava um conflito, e ele tinha crises de fúria. E um dia, ele chegou do trabalho e se aborreceu com algo que a esposa tinha feito, e ele deu um soco na mesa. A mesa era de vidro, e quase quebrou, e ele mesmo se assustou com a crise de raiva dele. E ela foi procurar ajuda. Ela falou: Ilma, mas ele é uma pessoa equilibrada. De repente ele chega em casa, depois do serviço, e começa a ter essas crises de raiva, crises de fúria. E quando aquele rapaz veio, que eu fui conversar com ele, tudo que ele falava, ele dizia: eu não sei porquê, Ilma, está tudo bem no meu trabalho, os problemas que eu tenho são os de sempre, não estou com nenhum problema de outra ordem, eu não sei porquê. E aí eu pedi para ele me falar da família. E ele primeiro falou da mãe. Minha mãe é uma mulher guerreira, minha mãe isso, aquilo. Falou muito bem da mãe. Quando eu perguntei pelo pai, ele disse: eu não gosto de falar do meu pai. E o meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade. E aí ele parou algum tempo, ficou reflexivo, e depois ele me disse: meu pai era um alcoólatra, Ilma. E quando ele chegava em casa, era todos os dias uma briga. Nós já ficávamos esperando a briga. E ele chegava, às vezes ele quebrava as coisas, às vezes ele batia na minha mãe, às vezes ele batia na gente. Então quando meu pai voltava do trabalho, era sempre uma expectativa ruim. Então eu falei: que hora seu pai chegava do trabalho? Em torno das 6 horas, 7 horas. E eu falei assim: e que hora você está tendo essas crises de fúria? Ele falou: exatamente no mesmo horário. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas eu não bebo. O pai dele era alcoólatra. Ele falou: mas eu não bebo, eu sou cristão, eu não saio do trabalho, eu venho direto para casa, não saio do trabalho, vou para o bar beber. E aí, quando nós paramos, na verdade, aquele rapaz estava repetindo o mesmo comportamento do pai, sem nunca ter bebido. Alcoolismo seco. Aqueles comportamentos que ele tanto abominou, ficaram tão impregnados na sua mente, que agora, quando ele estava chegando a uma idade
semelhante à idade do seu pai. Ele estava chegando em casa e tendo os mesmos comportamentos, porque aprendeu a viver num lar turbulento, um lar agitado, e naquela agitação ficou marcada na sua alma, porque o excesso de adrenalina vicia tanto quanto a cocaína. E ele ficou viciado naquela adrenalina, sempre na expectativa do momento difícil, do momento da tragédia. E aquela expectativa ficou marcada na sua alma, de tal forma que agora ele estava reproduzindo o comportamento do pai. Traumas, marcas, e muitas vezes nós reproduzimos comportamentos que não lidamos bem com eles. Família é o lugar da transmissão geracional, de construção de identidade, de preparação para a vida. Na família nós aprendemos sobre relacionamentos, nós recebemos crenças e valores, nós lançamos as bases para o sucesso ou para o fracasso na nossa vida. Como uma pessoa sai da sua família de origem, define se ela está liberada para a vida adulta ou se ela vai ficar aprisionada a uma infância mal resolvida, dependente de papai e mamãe para assumir responsabilidade. Quantas pessoas aprisionadas ao passado? Uma pessoa é aprisionada ao passado como refém emocional todas as vezes que ela não lida com as suas dores do passado e vai reproduzir os mesmos comportamentos. Como um filho sai de casa, define se ele está liberado para conduzir sua própria vida ou se ele vai ficar buscando aceitação e reconhecimento ao longo da sua vida em busca de elogios. Se sai em rebeldia e resistência à autoridade, ele sai imaturo, não autorizado a prosperar. E o lema que se escreve em alguém que sai imaturo e rebelde é: ninguém manda em mim. Então, dentro de casa, quando tem que tomar uma atitude que a esposa vem e fala, faz exatamente o contrário. Porque tem lá dentro a marca da rebeldia no seu coração. Ou também é a mulher que sofreu tanto com um pai autoritário, que guarda dentro dela: ninguém vai mandar em mim, homem não vai mandar em mim, homem não vai me fazer sofrer, não vai me humilhar. E na primeira possibilidade que ela sente que vai ser humilhada e maltratada, ela já ataca, já agride. Quantos estão assim? No ciclo da rebeldia dentro da igreja. E é muito fácil ver na igreja as pessoas que têm questões de rebeldia na sua alma. Queridos, a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então muitas vezes nós temos feitiçaria gospel dentro das nossas casas. Por quê? Porque quando dentro de uma casa, de uma família, começa aqueles conflitos, aquelas brigas, aquelas gritarias, aquelas palavras ofensivas que vão lá na alma para ferir o outro, que muitas vezes uma palavra fere muito mais do que um tapa, do que um soco. Todas as vezes que abre-se esse conflito dentro de casa, que a casa vira um campo de batalha, está abrindo a porta para demônios entrarem e roubar. Quantas vezes a família vira uma bagunça e as tragédias começam a acontecer? É doença na vida dos filhos, é droga, é sexo, tudo isso que a gente vê. E a rebeldia marcada no coração faz muitas vezes de uma pessoa um crítico de plantão, o a favor do contra, o que está onde ele está sempre para criticar. Vive uma vida estacionada no cenário de coisas negativas e pessimista, porque enquanto gasta sua energia para se ocupar dessa forma, sua vida não avança. Emocionalmente vive frustrado e amargurado com as conquistas das outras pessoas. Não se alegra quando vê alguém crescendo e prosperando. Por quê? Porque tem inveja, inveja amargurada. Aquela mesma inveja que Caim teve do seu irmão Abel. Aquela mesma inveja amargurada, que não vai matar como Caim matou,
mas vai matar na alma, vai matar com palavras, vai destruir muitas vezes a imagem da pessoa. Quais são as consequências da imaturidade, irmãos? As situações dolorosas da vida são produtoras de raiva no emocional, tanto que a Bíblia alerta: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, e vós filhos, honra o seu pai, para que te vá bem sobre a terra. Então, as dores que produzem a ira é a dor oculta da alma. A ira é a dor que foi lá para a alma, no momento que fez feridas e ficou lá guardada. Quando retorna como ira. E na verdade, não são as correções, não são a disciplina, não são os limites impostos que produz ira. Porque a disciplina é um ato de amor, mas o que produz ira na família é a falta de amor, é o desamor, as injustiças feridas, os desequilíbrios emocionais que vão produzindo uma alma adoecida e ferida, que vai se reproduzindo pela vida fora e que leva para a nova família aquelas dores do passado. A ira oculta, acolhida no coração, vai para o temperamento. Temperamentos irritadiços, pavio curto, estoura por qualquer coisa. Aliás, tem gente que nem pavio tem mais, já amanhece estourado, de mau humor, acorda, se você falar bom dia, ele chega no trabalho assim, ele vai dizer bom dia só se for para você. Viu o passarinho verde hoje? Por quê? Porque está com a alma tão amarga, que não consegue mais ver a beleza da vida. E aí a porta está aberta para a rebelião. E a palavra de Deus também diz que a obstinação é como o pecado de idolatria e culto a ídolos do lar. Qual o resultado disso? Atitudes e comportamentos rebeldes, ostensivamente contra qualquer limite, e não respeita a autoridade na igreja. Não respeita, não dá o lugar de autoridade, desonra as autoridades. A obstinação, querida, é fixação nas falhas da paternidade, cultuando os erros passados, apontando, expondo ou guardando esse coração ressentido e amargurado. Saia do passado, levante da cama da vitimização. O passado não pode mais contaminar o presente. Você aceitou Jesus, você tem uma nova história, você tem uma nova família, você tem um novo pai. Não fique mais nas amarguras do passado. Ah, meu pai me abandonou, meu pai não quis saber de mim. Coitado do seu pai, foi roubado e saqueado no maior privilégio que um pai pode ter. Paternidade é um chamado espiritual. Seu pai foi roubado. Ele não conheceu a pessoa legal que você é. Ele não conheceu a pessoa boa que você é. Ele não teve nem as homenagens do Dia dos Pais, quando você fez aqueles desenhos lindos na escola. Ele nem isso recebeu, nem te deu a mão para te levar para a escola. Ele que perdeu. Ele que perdeu, porque quando ele falhou, Deus entrou com uma paternidade forte na sua vida, porque Deus é pai dos órfãos. Deus te tomou pela mão, te ajudou a caminhar, te deu direção para a vida e fez de você quem você é hoje. Portanto, para de viver no passado, porque a imaturidade nos relacionamentos produz uma pessoa egoísta, do dá, eu quero, só vê as próprias necessidades. As crianças são egoístas e quando suas necessidades não são satisfeitas, elas choram e gritam para serem atendidos. Agora, adulto fazendo isso, egoístas, espírito crítico, orgulho, nunca dá o braço a torcer, vive na ansiedade, na agitação, pessoa sensível demais, melindrosa, qualquer coisa se ofende, sensibilidade à flor da pele, pessoas amarguradas. E sabe o que faz a pessoa imatura? Pensamentos impuros, sensualidade, compulsões, compensações, porque muitos, para esconder a fragilidade, se escondem atrás de vícios. E o vício que mais tem destruído famílias hoje é a pornografia. A pornografia vicia tanto
quanto as drogas, quanto a cocaína. O que a pornografia faz na vida de uma pessoa? Sequestra a sexualidade dela, captura a mente, porque a pessoa fica fixada naquelas imagens, com a mente fantasiosa, e produz a passividade. Quantos estão hoje na igreja acessando sites pornográficos, abrindo a porta para demônios na sua família, para roubar dos seus filhos, das suas filhas, e não tem percebido que quem abriu a porta muitas vezes é o pai ou a mãe? Quantas famílias hoje sendo destruídas pela pornografia, portas abertas para o inimigo roubar dos filhos. Portanto, é tempo de fechar a porta. É tempo de sair das compulsões, da busca de compensação. O que é compulsão? Um padrão repetitivo que exige rituais para se colocar no lugar dos vazios afetivos perdidos no passado. Sabe o que isso significa? A pessoa precisa ficar repetindo comportamento para poder atenuar o vazio da sua alma. Quantos que vivem na compulsão de limpeza? Eu me lembro de uma mulher que o marido dela me ligou e falou: Ilma, a minha mulher está tomando em torno de 10 banhos por dia. Já está tomando banho com sabão em pó. E eu tentei conversar com ela não quis conversar comigo. E eu pensei: meu Deus, que sujeira é essa que há na alma dessa mulher, que a água não pode lavar. Quantos estão assim em compulsões? Compulsão de comida, compulsão de bebida, compulsão de compras, compulsão de limpeza, compulsão de arrumação, em compulsões, tentando suprir o vazio da sua alma. Quantos estão assim, com a perda do poder da vontade, uma angústia interior, um vazio, uma depressão crônica, não sai mais daquela depressão, demitiu de si mesma. Sabe o que é a depressão, queridos? É uma demissão subjetiva. Por trás de toda depressão, toda, 100%, tem raivas não resolvidas. É a raiva não tratada que se redireciona contra a própria pessoa. E quantas pessoas estão aí com esse espírito frívolo, insensibilidade com a dor do outro, perda do poder da vontade. Mulheres e homens passivos. Passivos, gente, nós estamos vivendo num tempo de passividade. Pessoas que não reagem, que não assumem sua posição. Quantas vezes nós estamos vendo, principalmente homens hoje, numa passividade em todos os estados da sua vida. Passividade sexual, passividade emocional, passividade espiritual. Você faz um trabalho para homens, aparece gato pingado, como diz o ditado popular, um grupinho pequeno. Ah, mas eu quero a minha família nas mãos do Senhor. Se levanta como sacerdote. É tempo de assumir para proteger a família das tragédias que o inimigo planejou. O inimigo quer roubar sua família e seus filhos. É tempo, queridos, é tempo, porque só vamos ter igrejas fortes quando os sacerdotes se levantarem como valentes guerreiros, para os filhos se sentirem protegidos. É tempo, é assim que muitos vão para o casamento, homens e mulheres adultos cronologicamente, mas crianças aprisionadas aos pais. E aí pensam que vão para o casamento brincar de casinha, não é? Não querem tomar conhecimento da responsabilidade, não querem assumir as responsabilidades inerentes aos papéis familiares. Ser pai dá trabalho, sim. Botar filho no mundo não é botar só comida dentro de casa e da escola, não. É tirar tempo para conversar, para educar, para trabalhar o caráter, para dar princípios, para dar valores, para ensinar a vida espiritual. E mais ainda, para representar Deus para aquele filho. Porque o filho que não consegue ter um relacionamento bom com seu pai, na maioria das vezes vai ter dificuldade de ver Deus como pai. Então olha a nossa responsabilidade. Paternidade é um chamado espiritual. Portanto, o caminho da maturidade nos leva
a deixar em honra, deixar abençoado, deixar de ser criança para ser adulto, de protegido para ser protetor, de imaturo para ser maduro, de dependente para ser interdependente, de debaixo da autoridade para ser a autoridade. Portanto, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Deixar, homem, pai e mãe, não é só deixar geograficamente, é deixar o que é deles com eles, para poder assumir o que é seu, a responsabilidade que Deus te deu, para junto a uma mulher construir uma descendência abençoada, uma família bendita do Senhor. E para isso é preciso identificar o que você precisa deixar e liberar os pais. É trazido no contexto bíblico com a palavra perdão. Perdão não é algo tão fácil, mas eu considero algo muito simples. Por quê? Para mim, perdão, a palavra perdão, no meu dicionário, perdão é uma perda grande. Perdão, perda grande. Então, quando você perdoa, você libera o outro de carregar a perda, e a perda fica com você. Aí você pensa assim, mas eu vou ficar com a perda? Você não sabe o que ele me fez? Você não sabe o que ela me fez? Sim, você vai ficar com a perda. Porque quando você decide ficar com a perda, Jesus vem e diz assim: filho, eu já levei as suas perdas na cruz do Calvário. Eu já carreguei os seus fardos. Eu te perdoei. Aleluia, aleluia, aleluia. Saia do lugar da vitimização. Saia, assuma a vida adulta. Porque enquanto você fica nesse lugar de vitimização, cobrando dívidas, fica com dificuldade de expressar o amor. O fluxo do amor fica contaminado. E, portanto, a maturidade exige que a gente se posicione. Queridos, maturidade, não adianta você orar: Senhor, dai-me maturidade. Maturidade não é unção. Maturidade é decisão. Decisão. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, que diz o seguinte: e eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Será que essa palavra se aplica para nós hoje, irmãos? Porque o amor amadurecido nos leva da infantilidade para a vida adulto. E somente desistindo das coisas de menino, nós vamos viver o amor adulto, o amor doação, decisão, aprendizagem, o amor amadurecido no calor das experiências da vida. Não adianta você pedir a Deus que te dê maturidade, se quando Ele dá a prova, a dificuldade, você não aprende nada com a prova. Então é tempo de aprendizagem. Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer que eu aprenda? Senhor, eu quero crescer. Eu quero crescer. Me ajuda a crescer. Porque quando o amor é maduro, as funções são exercidas adequadamente. Marido e mulher são parceiros e não concorrentes. Há diálogo, o casal conversa seus assuntos, compartilha, ora juntos. Há manifestação de afeto, de ternura, de carinho, de abraços. Há perdão, há compreensão. Os pais exercem uma autoridade protetora dentro de casa. E com esse amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, a maturidade começa a se fazer presente nas nossas vidas e nos leva
há uma dimensão onde nós começamos a entrar no trono da graça de Deus e crescemos como homens e mulheres responsáveis. E quando a tempestade vem, a nossa casa não cai, porque ela está edificada sobre a rocha, porque nós arregaçamos a manga e praticamos a palavra de Deus e saímos da zona de conforto com determinação para consertar o que precisa ser consertado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. É muita coisa para falar, né? E a gente quer, pelo menos, dar um resumo dessas questões mais importantes na vida. Queridos, eu quero orar agora. Eu quero orar. E eu quero orar, se você entendeu que hoje Deus está te convocando para uma nova posição na sua família, de assumir a responsabilidade que Deus te deu como um chamado especial como homem. A responsabilidade que Deus te deu como mulher ao lado de um homem para fazer a edificação da casa com sabedoria. Eu quero orar com as famílias que querem se posicionar diante de Deus. Amanhã cedo eu vou embora, mas eu sei que aqui tem casais precisando de conserto, precisando se posicionar. Essa igreja chama Catedral da Família, queridos. Catedral da Família. Aqui precisa de famílias fortes, famílias poderosas, famílias curadas. É tempo de sair da imaturidade. É tempo de tomar uma posição de adulto. E se a sua família precisa, Deus não trabalha em coração endurecido. Deus só trabalha em coração quebrantado. Se a sua família precisa de um novo posicionamento, sai do seu lugar que eu quero orar com você. Celso vai orar agora. E tome essa posição, esse propósito na sua vida. Fale com o Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais viver como uma pessoa frágil e fraca. Em nome de Jesus, a partir de hoje, Pai, eu vou viver uma nova vida, uma nova família. A palavra do Senhor foi exposta. Todos vocês ouviram, sentiram em seus corações um aquecimento diferente. Foi porque o Espírito Santo está nos movendo nesta noite aqui. Deus pode curar essa enfermidade que você tem carregado, que ela pode ter sido psicossomática. O inimigo tem aproveitado dessa sua enfermidade para atormentar os seus relacionamentos. Mas nesta noite Deus aqui presente, aleluia, pode restituir também a sua saúde, tanto física como emocional, e dos seus relacionamentos. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra não é vã, a tua palavra nunca volta vazia. Aleluia, o Senhor tem tocado em nossos corações nesta noite. E aqui, Pai, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor tem nos dado, como ministro da tua palavra, Senhor, nos colocamos na sua presença, junto com os nossos obreiros aqui, Senhor Deus, para que seja ministrado uma bênção especial na vida dos teus irmãos que não tiveram, teus filhos que não tiveram nenhuma inibição de vir aqui à frente, e aqueles, ó Pai, que não puderam vir à tua frente aqui, mas estão sentindo em seus corações o mover do teu Santo Espírito. Toca-lhes também, Senhor Deus, e aqueles que estão distantes, nos assistindo, que neste momento também podem sentir em seu coração, aleluia, o retorno da sua espiritualidade, o retorno, a proteção do seu lar, a proteção do seu casamento, a proteção sobre os seus filhos. Dá-lhes prosperidade em todas as áreas. Ó Pai, muito obrigado, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Toma posse da tua cura. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino.
Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.